irmãos, este é o programa Conhecendo Jesus, um programa cujo objetivo é que vocês conheçam Jesus em todos os seus aspectos. Nos programas anteriores, começamos a falar sobre fundamentos para entendermos Jesus. E falamos sobre quem é Deus e o que é a Trindade. Agora vamos aprofundar esses fundamentos falando sobre para que nós fomos criados. E quem vai nos falar sobre isso hoje é o pastor Natan Teixeira, pastor da igreja Palavra, Espírito e Poder, que fica na cidade de Alfredo Wagner, no sul do Brasil, estado de Santa Catarina. Um homem de Deus muito especial para mim e minha esposa, que muito tem abençoado nossas vidas, nos ensinando a palavra de Deus, e também foi o pastor que fez o nosso casamento. Vamos vê-lo agora, então. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá você que está vendo esse vídeo. O meu nome é Natan Teixeira e hoje estou aqui para trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem para a sua vida. Na verdade, eu recebi uma incumbência dos meus amigos e irmãos Marcelo e Heloísa do canal Conhecendo Jesus para preparar um material acerca de um assunto específico que é o que está intitulado nesse vídeo. Hoje nós iremos falar sobre para o que Deus nos criou. Em outras palavras, qual é o propósito da nossa criação? Você já parou para se perguntar isso? Você já meditou sobre essa pergunta? Você alguma vez já parou para pensar por qual razão Deus teria nos criado? O que tinha no coração de Deus? O que tinha na mente de Deus? Quais eram os sentimentos que Deus tinha quando Ele meditou, pensou e planejou nos criar? Se você nunca pensou sobre isso dessa forma tão explícita como eu estou te falando, eu posso te garantir uma coisa, que essa é uma pergunta que você tem no seu coração, desde que você se conhece por gente. Eu gostaria de começar a falar sobre esse assunto exatamente por esse ponto. Quero trazer a importância que tem a resposta a essa pergunta. E de novo, pode ser que você nunca formulou essa pergunta dessa maneira, ou que talvez de maneira consciente você não tenha feito essa pergunta da mesma forma que eu fiz, ou como mesmo está no título desse vídeo, mas a verdade é que a Bíblia nos revela que existe dentro de todo homem e mulher, embutido em todo o ser humano, um desejo por conhecer qual é a razão da minha existência. A verdade é que todo mundo na face da Terra é impulsionado por esse senso de busca do seu propósito de existência. Todos nós, quando a gente começa a se conhecer por gente, a gente começa a entender que nós existimos, a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento dessa vida, a gente começa a se fazer perguntas, a gente começa a tentar entender de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu existo. E tudo isso está embutido nessa pergunta, a pergunta de para o que Deus nos criou. Quando a gente tenta descobrir ou entender a razão ou o propósito de alguma coisa, está completamente conectado o propósito de algo com aquele que o criou. Para eu poder entender, por exemplo, qual que é o propósito de um celular, eu tenho que falar com aquele que planejou e criou o celular. Só podemos entender o propósito e a razão de existência de algo quando nós entendemos o coração e o planejamento daquele que o criou. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente na verdade está falando sobre algo que nós só acharemos a resposta em Deus, quando a gente descobrir a revelação que o próprio Deus nos traz acerca da razão do porquê Ele nos criou. Então, para começar a falar sobre esse assunto, como eu falei, eu gostaria de trazer a importância do porquê estamos falando sobre isso. E eu quero começar com um versículo que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nós vemos um versículo que revela exatamente isso. Revela de onde vem essa busca por entender o nosso propósito, essa busca por tentar compreender a razão da nossa existência. Quando a gente lê aqui na versão ACF da Bíblia da qual eu estou lendo, Eclesiastes 3:11 fala assim, falando de Deus e da sua criação, ele diz: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando a gente olha para essa palavra mundo, onde diz aqui que Deus colocou o mundo no coração do homem, essa palavra mundo no original hebraico, na verdade,
pode ser traduzido, e melhor é traduzido, por eternidade. Então, a gente encontra isso em várias versões, tem várias versões em português que é colocado dessa maneira. Eu separei, na verdade, uma versão diferente dessa que eu utilizo na minha Bíblia, que traz bem o entendimento do que esse versículo nos está falando. É uma versão americana, então eu fiz uma tradução do inglês para o português, porque eu acho muito interessante a maneira como ele coloca esse versículo naquela versão. Então eu vou ler aqui, nessa versão ele fala assim: ele, falando de Deus novamente, sobre a criação de Deus, ele fez tudo formoso no seu tempo, também colocou a eternidade no coração e mente dos homens. Um senso de propósito, divinamente implantado, que segue operando através das eras, cujo senso não pode ser saciado por nada debaixo do sol, apenas por Deus. Mesmo assim, o homem não consegue descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim. Então veja que interessante, porque esse versículo demonstra claramente o que eu comecei a falar já desde o princípio desse vídeo, mostrando para nós a importância da gente entender a razão de Deus nos ter criado. Porque esse próprio desejo de tentar entender o nosso propósito vem do próprio Deus. Tem coisas que eu não posso adentrar aqui por questão do tempo, mas a verdade é que quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus, uma das coisas que eles perderam é o conhecimento do seu propósito. Na verdade, não só eles perderam o conhecimento do propósito, do porquê Deus os havia criado, mas também eles caíram da própria posição e propósito que Deus os havia criado para cumprirem. Então, desde que Adão pecou, em toda a história da humanidade, se perdeu a verdadeira revelação do porquê nós existimos. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós temos uma boa notícia, essa revelação é trazida a nós na palavra de Deus. Jesus Cristo veio, entre outras coisas, revelar e restaurar o propósito da nossa existência. Bem, então para a gente ver o que a Bíblia nos revela acerca da resposta a essa pergunta, qual revelação a Bíblia nos traz acerca deste questionamento, eu gostaria que a gente visse o primeiro versículo que fala acerca dos homens. O momento em que Deus, então, quando cria todas as coisas em 6 dias, no 6º dia, cria o homem. Vamos ver o que acontece naquele momento. O que é revelado a nós, já no princípio da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Então esse versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, aqui nós encontramos o momento em que Deus cria o homem, cria o ser humano, certo? E nós vemos também já embutido aqui revelações acerca do propósito da nossa existência, o que Deus tinha no coração quando Ele nos criou. Lembrando que aqui o contexto que a gente se encontra é que aqui é o 6º dia da criação. Deus já havia criado todas as coisas do primeiro dia até o 6º dia, e por último Ele então cria o homem. E fala aqui então no versículo 26, fala: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, nestes 3 versículos, nós vamos encontrar o fundamento de onde nós entenderemos a razão do porquê Deus nos criou. A verdade é que dessa passagem nós vamos tirar 4 principais propósitos do porquê Deus te criou e do porquê Deus me criou. Desses 4 propósitos, o primeiro é o principal. O primeiro é de onde flui todos os outros propósitos. Desse primeiro propósito é de onde todas as outras coisas naturalmente fluem, certo? Então eu vou focar mais no que eu chamo do principal propósito do porquê Deus nos criou. Mas então, para a gente começar a entender isso, preste atenção no começo desse versículo 26. Quando Deus ele decide criar o homem, veja que é diferente de todas as outras criações. Toda a criação que Deus criou até este momento, aqui no versículo 26 de Gênesis, nós vemos Deus criando animais, árvores, plantas, a terra, o mar, as estrelas, os céus, todas essas coisas.
Mas é quando ele vai criar o homem que nós vemos essa revelação. Deus, ao criar o homem, ele não estava criando apenas mais um animal entre muitos, ele estava criando uma criatura completamente diferente, com um propósito muito maior e muito mais excedente, a tal ponto de Deus falar: essa criatura, nós faremos ele conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Veja que quando Deus ele decide criar o homem, ele está decidindo fazer um ser que expressa a própria imagem e natureza de Deus. Quando você vai ver, por exemplo, essa mesma palavra imagem, utilizada no Novo Testamento em grego, é a palavra caráter, de onde vem para nós a palavra em português caráter. Então, quando a Bíblia fala sobre Deus criando o homem segundo a sua imagem e semelhança, ele não está apenas falando sobre nós sermos parecidos com Deus fisicamente, apesar de, nessa verdade, estar contido uma realidade do que a palavra de Deus nos revela. Nós vemos, por exemplo, quando profetas veem Deus assentado no trono, ele vê um ancião de dias, ele vê um ancião que tem cabelos, tem barba, quer dizer, ele tem esse formato o qual nós acompanhamos, né? Ele não é a imagem dos homens, os homens são a imagem dele, mas veja que quando Deus escolhe criar o homem, e aqui inclui homem e mulher, estou falando do homem no entendimento do ser humano, ele cria o homem e a mulher para participarem da própria natureza de Deus. Então, o propósito da razão de Deus nos criar não é que ele apenas queria mais uma criatura no seu mundo. Ele chegou no ápice da sua criação, o ponto onde ele desejava. Deus queria filhos. Deus queria criar filhos que participassem, que manifestassem e que fossem a expressão de quem o próprio Deus é. Nós encontramos isso em um dos salmos, onde fala: que é o homem para que tu se importe com ele, ou o filho do homem para que tu o visites. E naqueles salmos, acredito que é o Salmos 8, diz assim: tu o fizestes um pouco menor do que Elohim. Essa palavra Elohim é um termo utilizado para falar de Deus. E fala: tu, Senhor, fez o homem um pouco menor do que Deus. A verdade é que quando Deus estava criando Adão e Eva, ele não estava criando apenas mais uma criatura. Ele estava nos criando para que nós fôssemos filhos e filhas de Deus. E vamos dar uma pausa aqui nesse versículo. Eu quero abrir em outra passagem para demonstrar como a Bíblia realmente nos revela isso. Veja o que fala o profeta Malaquias. Aqui em Malaquias, capítulo 2, no versículo 15, aqui o contexto é: Deus estava repreendendo o seu povo, o povo de Israel. E aqui especificamente é por causa dos adultérios que estavam acontecendo nos casamentos dentre o seu povo. E no versículo 14 diz assim: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Mas o foco, quero que a gente foque esse versículo 15 agora. Ele fala assim: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. Aqui Deus agora ele está apontando lá para trás. Ele está apontando para o momento em que Deus criou o homem. E aqui ele fala: por acaso Deus ele não fez só um homem? Quer dizer, lhe sobrava espírito. Ele poderia ter criado muitos homens. Ele poderia ter criado um homem do pó da terra, depois uma mulher do pó da terra, 10 casais do pó da terra. Ele poderia ter feito de muitas maneiras. Mas como é que Deus fez? Deus criou um só homem. Desse homem da costela de Adão fez a mulher. Para que não fossem duas pessoas distintas, mas para que de um homem fosse feito dois, e dos dois se unindo no casamento fossem um de novo, e dessa união gerassem ainda mais filhos. Mas a pergunta é: por que Deus, então, tendo a capacidade de fazer muitos, fez só um? A gente vê aqui na continuação. Fala: e por que somente um? Fala: ele buscava uma descendência para Deus. Em algumas traduções coloca assim: ele buscava uma descendência divina. A verdade é que Deus queria filhos. Quando Deus criou Adão e Eva, ele não estava simplesmente criando servos para o servirem. Ele não estava criando funcionários para cumprir as tarefas menos honrosas às quais Deus não queria participar. Não. O que Deus queria, ele queria filhos e filhas, os quais pudessem participar da própria natureza
de Deus. Quando a gente começa a entender o propósito do porquê Deus nos criou, o coração que tinha, o coração de Deus no seu planejar de criar o homem e a mulher, quando a gente começa a compreender isso, é que a gente realmente vai entender o valor que nós temos e que cada um de nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, temos diante do Senhor. E para mostrar a profundidade disso, vamos abrir rapidinho em Efésios capítulo 1. Aqui em Efésios capítulo 1 é uma carta que Paulo escreveu, que o apóstolo Paulo escreveu. E no capítulo 1, aqui logo no começo, você vê Paulo trazendo o entendimento do que Jesus Cristo fez. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque Jesus Cristo, a palavra de Deus nos revela que Jesus ele veio para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O que Jesus Cristo veio fazer é que ele veio restaurar a bagunça, a perversão, a destruição que o pecado de Adão trouxe tanto a ele como a toda a sua descendência como ao mundo. Jesus ele veio restaurar as coisas, tirar o efeito do pecado, receber sobre si a punição que nós merecíamos e abrir o caminho para que através da sua morte e ressurreição nós pudéssemos sermos restaurados ao plano inicial que Deus tinha para conosco, ao qual nós havíamos caído por causa do pecado. Então a vinda de Jesus é uma missão de restauração, é uma missão de reconciliação. Uma reconciliação só pode acontecer quando uma coisa uma vez já foi unida e foi separada, para então ser reconciliada. E é isso que Jesus veio trazer. E aqui no capítulo 1 é uma passagem que eu gosto muito, porque demonstra o coração de Deus ao enviar Jesus, o que ele queria. Porque se a gente sabe que Jesus veio restaurar todas as coisas, ao ver o que Jesus veio cumprir, a gente pode entender qual era o plano de Deus já desde o princípio. Porque Jesus ele não veio fazer uma nova coisa. Jesus ele não veio colocar em prática o plano B do fracassado plano A. Não, Jesus veio restaurar as coisas para serem como eram no princípio. Ele veio reconciliar. Então, para eu poder entender plenamente o que Deus tinha no seu coração antes de todas as coisas, é só ver o que Jesus veio fazer através da sua morte e ressurreição. E assim eu posso entender o coração de Deus. E é isso que Jesus veio nos revelar. Então veja o que fala aqui em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quer dizer, através do amor de Jesus, ele nos restauraria, nos santificaria e nos colocaria numa posição de santos e irrepreensíveis. Mas agora veja esse versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra beneplácito significa bom prazer, gentil intento. Aqui está demonstrando o coração de Deus. Quando Deus escolheu nos criar, veja, de novo, Jesus veio restaurar as coisas. Ele veio trazer de novo a gente à posição que uma vez a gente esteve, que a gente caiu por causa do pecado. Então, aqui demonstra o coração que Deus tinha antes mesmo de criar o mundo. O que Deus queria quando criou Adão e Eva? Ele queria filhos. E por que ele queria filhos? Ele queria filhos para si mesmo. Então, quando o homem pecou contra Deus e caiu da posição de filhos, como fala em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus já havia preparado tudo para enviar a Jesus Cristo, seu Filho, para que Jesus Cristo, morrendo e ressuscitando por nós, a gente pudesse de novo nos tornar filhos de Deus pela adoção que há em Jesus Cristo, cumprindo o que a gente vê em João 1,12, onde fala: mas a todos quanto o receberam, todos que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então veja aqui o plano de Deus. O que Deus queria quando ele criou Adão e Eva? Ele queria filhos para si mesmo. Ele queria filhos para si. E a pergunta é: por que Deus queria filhos para si? Por que Deus queria filhos? E aqui nós já estamos falando sobre a principal razão da nossa existência. A razão da tua existência é que Deus queria filhos. Mas por que Deus queria filhos? Ele queria filhos com os quais ele pudesse se relacionar.
a principal razão do porquê tu existe, o propósito do porquê Deus te criou, é que Ele te criou para ter relacionamento com Ele. E não é qualquer tipo de relacionamento. Não é um relacionamento, de novo, de um funcionário com seu patrão. Não é um tipo de relacionamento de um servo com seu senhor. O tipo de relacionamento que Deus nos criou para termos com Ele é um relacionamento de pai para com filho. E é por isso que Jesus, na sua oração em João capítulo 17, quando ele está falando com o Pai, ele fala: Pai, eu revelei teu nome aos homens e eles conheceram que eu vim de ti. O interessante é que em todos os evangelhos que você pode estudar, você não vê Jesus demonstrando para nós como a gente deve pronunciar o nome de Deus. Se é Yehová, se é Jeová, como a gente deve chamar a Deus. Qual é a maneira certa, qual é o nome de Deus, como a gente deve se dirigir a Deus. Mas Jesus falou que Ele manifestou o nome dEle ao mundo. Como que Ele manifestou? Ele manifestou assim: quando você for orar, diga: Pai nosso que estás nos céus. Ele nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Ele começou a demonstrar: ei, vocês não entendem o quanto Deus os ama. Vocês não entendem quão especiais vocês são para Deus. Deus não vê vocês como apenas criaturas suas, mais uma criatura entre muitas outras. Ele criou vocês para serem filhos. Comecem a ver a Deus como o seu Pai. E óbvio, Jesus teve que pagar o preço que Ele pagou de morrer na cruz para que a gente pudesse ser restaurado a essa posição. Mas aqui nos demonstra a razão e propósito da nossa existência. A razão e propósito da nossa existência, a principal razão do porquê tu foi criado, é para que você tenha como filho, como filha, relacionamento com Deus. E isso através do sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo. Certo? E deixa eu mostrar mais versículos que demonstram isso. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é o versículo de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, aqui não diz que Deus enviou Jesus ao mundo para que aquele que nele crê não pereça, ponto. Mas ele adiciona: não só Ele não queria que a gente perecesse, não é que Deus simplesmente não queria que a gente fosse destruído ao inferno, não é só isso, apesar disso ser algo muito bom, mas a verdade é que Jesus veio ao mundo tanto para que a gente não perecesse, mas para que a gente tivesse algo no lugar de não perecermos, mas para que nós tivéssemos vida eterna. E deixa eu te falar uma coisa: vida eterna, se tu estudar na Bíblia, não está falando sobre longura de vida, não está falando sobre o quão grande é a vida de alguém, não está falando sobre viver eternamente simplesmente, está falando de uma qualidade de vida. E o que é vida eterna? Nós encontramos em João, no finalzinho do Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Aqui no Evangelho de João, capítulo 17, é Jesus falando com o Pai. No começo da sua oração fala assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. Então ele está falando: olha, tu me deu poder para dar vida eterna a todos quantos tu me deu. E ele fala: a vida eterna é essa aqui. Agora ele vai qualificar o que é a vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui fala que vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. E veja que a Bíblia é um livro oriental. Então ele escreve e fala com entendimento oriental, não segundo o nosso entendimento ocidental. Aqui no Brasil ou em Portugal, acredito que seja igual, quando você diz eu conheço alguém, não necessariamente significa que tu conhece essa pessoa de maneira muito profunda, às vezes pode simplesmente significar que você estava andando na rua e com alguém e alguém te apresentou outra pessoa e falou: esse aqui é o João, né, de tal, aquele que eu estava te falando e tal. E se alguém te perguntar: você conhece o João? Você vai dizer: eu conheço. Mas o conhecer aqui, tanto no grego como no hebraico, significa sobre um conhecimento pessoal e um conhecimento experimental, não apenas sobre o conhecimento teórico. Fala sobre o experimentar vida com alguém, é conhecer alguém de maneira profunda e experimental. Tanto que essa palavra ela é utilizada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento para falar sobre o ponto mais íntimo de relacionamento entre um casal.
certo? Quando, por exemplo, em Gênesis diz que Adão conheceu Eva e gerou Caim. Então a Bíblia nos demonstra que Jesus Cristo veio nos trazer vida eterna, e quando ele vai qualificar o que é vida eterna, ele mostra que vida eterna é tu ter relacionamento com Deus. Um versículo que demonstra isso também é na Epístola de 1 João, capítulo 1. Ele começa falando isso, ele fala: aquilo que nós ouvimos, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos tocaram. Ele está falando sobre algo experimental. Ele está falando: nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos da palavra da vida. Ele está falando sobre Jesus, que é chamado a palavra de Deus, o verbo, certo? Ele está falando: nós vimos ele, tocamos ele, ouvimos ele, certo? Então, aquilo que nós vimos, ouvimos, aquilo que nós tocamos, nossas mãos apalparam do verbo da vida, isso nós vos anunciamos para que vocês tenham a mesma comunhão conosco. E ele fala: e a comunhão conosco é com Jesus Cristo e com o seu Pai, que o enviou. Ele fala assim: o que nós estamos expressando para vocês gerará em vocês um relacionamento com Deus da mesma profundidade e da mesma intensidade que nós provamos com o Senhor Jesus quando nós o ouvimos e o tocamos. Quer dizer, Deus te criou para ter relacionamento com Ele como filhos e filhas. Esta é a principal razão do porquê Deus te criou. Agora, tendo em vista isto, vamos retornar para o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Para a gente, como eu falei, existem basicamente 4 propósitos do porquê Deus nos criou. O principal é esse que nós falamos. Deus nos criou para sermos filhos e filhas e termos relacionamento com Ele. Agora existem outros 3 propósitos, o que eu gosto de diferenciá-los, certo? Esse primeiro propósito é o que eu chamo de propósito vertical. Quer dizer, é o propósito que nós cumprimos para com Deus, nós para com o Senhor. Mas também existe o propósito que eu chamo de propósito horizontal. Quer dizer, existe também um propósito de Deus para com a tua vida e para com a minha vida. Depois que nós nos tornamos filhos de Deus e temos relacionamento com o Senhor, através da nossa vida agora começa a se cumprir outros propósitos que são consecutivos a esses, que são progressivos após a este primeiro, que são esses outros 3 propósitos que a gente encontra aqui no versículo 26. Então, de novo, aqui diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vede, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo propósito. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Então agora eu vou falar de maneira bem rápida, porque o foco desse vídeo é essa primeira parte, certo? É do relacionamento com Deus que você vai produzir os outros propósitos que Deus criou para você cumprir, certo? O segundo é fundamentado nessa verdade: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu utilizei essa passagem para estabelecer o ponto de que Deus nos criou não só como mais apenas uma criatura, mas para que a gente fosse filho de Deus, e isso é verdade. Mas essa passagem também nos revela outro propósito. Deus te criou para que tu seja a manifestação e expressão de quem Deus é para e sobre o restante da criação. Quando Deus te criou, Ele te criou para que você pudesse expressar quem Deus é para toda a sua criação. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para que ele pudesse ser a manifestação do próprio Deus. Isso a gente vê, por exemplo, na carta de Pedro, quando ele fala que Deus, através das suas grandíssimas e preciosas promessas, nos fez sermos participantes da natureza divina, certo? Eu vou passar bem rapidamente. Então, após relacionamento com Deus sendo o principal motivo de Deus nos criar, o segundo propósito é: Deus te criou para que tu seja a manifestação de quem Ele é por restante da sua criação. O terceiro propósito é domínio. A gente encontra na parte onde o Senhor fala que Deus deu domínio, certo? Fala: domine sobre toda a terra. Deus deu domínio aos homens. O terceiro propósito da criação de Deus aos homens é que nós regêssemos sobre este mundo, para que se cumpra nesse mundo a vontade de Deus, de acordo e através das nossas vidas. Vai, por exemplo, uma coisa que concorda com isso é o que a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando no Pai Nosso, que nós conhecemos por Pai Nosso, ele está contido nessa oração uma passagem que fala assim: seja feita a tua vontade aqui na terra como é
nos céus. Então, o terceiro propósito da nossa existência é que nós tenhamos uma posição de domínio e que, em nome de Jesus, conhecendo a vontade de Deus, nós estabeleçamos neste mundo a sua vontade sobre a sua criação. E o quarto e último propósito do porquê Deus nos criou é para que nós geremos mais filhos de Deus. Lá antes do pecado entrar no mundo, a maneira de tu gerar filhos de Deus era gerando filhos, naturalmente, como os casais hoje em dia fazem, certo? Onde um homem casa com sua esposa e gera filhos. Antes de Adão e Eva pecar, eles tinham a natureza de Deus. Quando eles produziam filhos segundo a espécie que eles tinham. Então eles produziam filhos também, filhos de Deus, certo? Eles multiplicavam a natureza que eles já possuíam. Então quando Adão conhecia Eva, antes deles pecarem, se eles tivessem tido filhos, eles teriam tido filhos que seriam também filhos de Deus. Quando Adão peca, ele cai da posição de filho de Deus, passando a ser apenas criatura, passa a ser separado de Deus, não mais é filho de Deus, mas na verdade passa a ter a natureza do pecado. A partir de então, todos os filhos que Adão e Eva tiveram nessa condição de pecados, gerou sobre o mundo mais filhos servos do pecado, porque eles agora multiplicaram a natureza que agora eles possuíam, que era uma natureza caída, uma natureza serva de pecado, certo? Por isso que a gente vê isso quando fala em Pedro também, fala que nós somos gerados pela semente corruptível, nós somos gerados pela semente corrupta dos homens, gerando em nós a mesma natureza dos nossos pais, que era uma natureza caída. Então a pergunta é, como é que a gente pode cumprir esse último propósito? Se nós não temos a capacidade de gerar filhos de Deus através do matrimônio, como é que a gente gera filhos de Deus hoje? Nós geramos filhos de Deus através da pregação do Evangelho. Da mesma maneira que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, como diz em João 1,12, e a palavra de Deus fala como crerão em quem não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue. Aqui nós encontramos o quarto propósito da nossa existência. Deus, ao nos restaurar a posição de filhos dele, ele nos dá o poder de também podermos anunciar a palavra que nos regenerou essa posição, que é o Evangelho da nossa salvação. Então, o quarto propósito da nossa existência é anunciarmos as boas novas que nos salvaram, para que a gente possa gerar mais filhos e filhas de Deus através do Evangelho, anunciando a vinda, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, gerando nos homens e mulheres dessa terra que não conhecem o seu propósito, o conhecimento do seu propósito e também o poder de restauração, para eles provarem da mesma coisa que todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador provam. E esta é, em resumo, a razão da nossa existência. Eu espero que tenha sido uma bênção para você. Desculpe se o vídeo ficou um pouco longo, mas foi o mais resumido que eu consegui fazer. Deus abençoe vocês e fiquem com Jesus. Muito bem. Vimos aí o pastor Nathan Teixeira nos falando sobre para que fomos criados. Eu vou deixar abaixo do vídeo, aqui no canal, o endereço do canal do pastor Nathan Teixeira, que é o canal Palavra, Espírito e Poder. E se vocês quiserem acessar outros conteúdos, vários estudos que tem lá nesse canal, muito bons, muito bom conteúdo, vocês podem estar se dirigindo ao canal e assistindo tudo que tem lá, tá ok? Gostava de dizer que se você tem alguma dúvida e quer falar conosco sobre este tema ou qualquer outro sobre Jesus, você pode nos enviar uma mensagem aqui pelo YouTube, abaixo do vídeo, colocando seu nome e a cidade onde mora, ou então pelo WhatsApp, nos números que estão aparecendo no ecrã. Se esta mensagem te abençoou, pedimos para você compartilhar ela com alguém que você saiba que está precisando. E também que você deixe o seu like para que o YouTube divulgue este vídeo. E faça também sua inscrição no canal, para você poder receber mensagens sempre que incluirmos um novo vídeo. Que Jesus abençoe e guarde todos vocês e suas famílias.